Oi, tudo bem? Eu tenho boas notícias. Mais pessoas vão ganhar mais dinheiro em poucos anos daqui para frente, se comparado a tudo que já foi feito na história da humanidade. No ano de 1900, havia 5 mil milionários nos Estados Unidos. No ano de 2000, tinham 5 milhões. E atualmente, os milionários somam 15,35 milhões de pessoas. Dentre os americanos mais ricos do mundo estão Bill Gates, Warren Buffett e Mark Zuckerberg. No Brasil, o número de milionários que fizeram fortuna com o seu próprio esforço saltou de 217 mil em 2018 para 259 mil em 2019 e a previsão é que o número de milionários no Brasil deve crescer 23% até 2024, chegando ao total de 319 mil pessoas. Segundo a revista Exame, de março deste ano, o Brasil ganhou 16 novos bilionários e ao total o ranking dos bilionários brasileiros já conta com 58 pessoas. Milionários como Luciano Hang, das lojas Havan, os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, e Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza, detêm juntos uma fortuna de 179,7 bilhões de dólares. Essas pessoas começaram sem receitinha pronta alguma e sem pílulas mágicas, e todo esse dinheiro corre pelas mãos de pessoas normais. E o meu trabalho é ter certeza que isso possa também ocorrer entre os seus dedos e que em algumas mãos esse dinheiro fique, aterrize. É uma boa meta para hoje, hein? E o meu trabalho é te mostrar como fazer isso. A boa notícia é que todas as respostas já foram encontradas. Essas pessoas milionárias que fazem fortunas aí com as suas próprias mãos foram exaustivamente analisadas. Elas foram alvo de estudos científicos, foram entrevistadas por centenas de milhares de vezes. E o que foi descoberto é quem são essas pessoas exatamente, o que elas fazem, como elas pensam, as decisões que elas tomam e as que elas não tomam também. E a maravilha disso é que se você fizer o que as outras pessoas de sucesso fazem, você eventualmente vai ter o mesmo resultado que elas têm. Agora, tem gente que diz, eu comecei do zero, sem nenhum dinheiro e não tenho dinheiro agora. Bom, junte-se à multidão, a maioria, a grande massa também não tem. A maioria das pessoas estão aí, de repente, quebradas, né? Quando chegam lá até os seus 40, 50 anos. Então, se você está quebrada aí hoje, você é apenas mais um do jogo. A única pergunta é, você vai ficar assim? E a resposta é não. Quando eu comecei a trabalhar há muitos anos atrás, nos meus 16 anos mais ou menos, eu era muito assim tímida, né? Antes um pouco ainda na escola, eu tinha poucas amigas, era péssima nos esportes, né? Não era nem convidada para fazer parte lá do time de vôlei da escola e não era uma menina popular na escola. Eu tinha vergonha de perguntar alguma coisa na aula e até mesmo de levantar o dedo para tirar uma dúvida. O meu primeiro emprego foi a minha mãe que conseguiu para mim, de vendedora de uma loja de moda feminina. O que eu tinha para mim é que eu teria que ir bem na escola para me dar bem na vida e conseguir, né, um bom emprego, ter um bom salário, essas coisas. Então, assim eu fiz, eu continuei estudando muito, eu fiz faculdade, fiz uma pós-graduação, MBA, até o dia que eu me dei conta que tinham milhares de pessoas que não tinham títulos assim, mas que se tornavam milionários, inclusive pessoas até com a metade da minha idade, milionários e bilionários também. A razão que eu te falo isso é o seguinte, não deixe que o seu passado trave o seu futuro. Não deixe que nenhuma experiência aí que você teve na sua vida atue como um freio no seu potencial, porque há centenas de milhares de pessoas que passaram por situações péssimas que você nem acreditaria, mas que foram em frente e acreditaram e por fim conseguiram coisas maravilhosas. Mas voltando ao meu caso, então eu trabalhei como funcionária, né, de salário mínimo no mês,
no início da minha vida profissional e fazia basicamente o que aparecia pela frente. Eu trabalhei de vendedora, de técnica fiscal, sabe aquelas pessoas que ficam o dia todo escrevendo num livro de notas fiscais? Nem sei se existe ainda isso hoje em dia. De garçonete, até de ambulante de beira de praia eu trabalhei. Fui dona de loja, tive fábrica de biquíni, eu quebrei, virei representante comercial e um dia, num estado assim de frustração, eu me deparei com essa pergunta: por quê? Algumas pessoas têm mais sucesso que outras. Por que tem tantas lojas que quebram, como eu inclusive, e outras que crescem de vento em popa? Na Bíblia tem uma passagem que diz: peça e você receberá, procure e você achará, bata e a porta será aberta para você. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, encontram, e a porta será aberta para quem bate. E eu bati, eu procurei, eu perguntei, eu comecei a perguntar para outras pessoas de sucesso o que elas estariam fazendo diferente de mim. E elas me disseram e eu tive resultados melhores. Quando eu comecei em vendas, era porque a dona da loja estava precisando muito lá de uma menina para quebrar o galho lá para ela, já que a funcionária dela tinha saído de férias. Como eu não sabia fazer nada, fui trabalhar de vendedora da loja. Talvez como muitas de vocês, não é verdade? Ou como a maioria, né? A maioria começa jovem, vai para o comércio, tipo assim, não sabe nada, vai trabalhar de vendedora de loja. Não é assim mesmo? Aliás, em vendas eu percebi, quando eu liderava uma equipe de vendedores, um dos caras faturava umas 10 vezes mais lá do que qualquer um do time. E ele estava vendendo o mesmo produto, né, da mesma empresa, inclusive, ao mesmo preço, para as mesmas pessoas, sob as mesmas condições comerciais. E ele fazia coisa de 10 vezes mais do que o resto da galera. Eu saí para viajar com ele e perguntei para ele: o que você está fazendo de diferente dos outros? E ele me disse. Aliás, eu vi com os meus próprios olhos e eu também comecei a fazer. Mas o que eu fiz que mudou a minha vida e que eu queria trazer aqui hoje é o seguinte: a lei da causa e do efeito, a ação de semear e colher. É a grande lei do universo e diz que tudo acontece por uma razão e diz que não há efeito sem causa, diz que mesmo que a gente não saiba o que causa o efeito, se a gente rastrear o histórico, isso será a base do processo científico, de pesquisa científica e médica, de todo o marketing, de qualquer negócio. Se você consegue definir o efeito que você quer, você pode rastrear para trás e encontrar alguém, né, que em algum momento não teve esse efeito e descobrir o que ele fez e fazer as mesmas coisas e eventualmente ter os mesmos resultados. Eu digo que sucesso não é acidente, fracasso não é acidente. Sucesso deixa pistas. Você apenas segue as pistas de outras pessoas de sucesso. Não importa de onde você começou, você normalmente chega no mesmo lugar que eles chegam. Isso foi um choque para mim e uma grande descoberta, porque eu aprendi em psicologia e mais tarde que duas coisas importantes que você precisa ter para ser feliz e saudável também é o senso de controle. O sentimento que estamos tendo controle da nossa vida, que as coisas estão acontecendo por alguma razão, num senso de coerência, um sentimento que as coisas encaixam, sabe? Então eu percebi que a lei da causa e efeito explica tudo. Uau! Então quando aprendi isso, eu fiz vendas que eu jamais imaginei antes. Mesmo sem ter produto físico, olha só, eu fiz 6 dígitos numa campanha de 7 dias, eu estudei muito, li, fiz cursos, mentoria, mas especialmente eu apliquei o que eu aprendi. Quando eu cheguei no marketing digital, eu me aproximei e perguntei. Estive junto perguntando como é que funciona esse negócio aqui, essa parada, como é que se tem resultado aqui, como é que se tem sucesso nesse negócio. Então eu mergulhei e emergi estudando. Gastei horas, horas e horas estudando. E eu fiz o que as pessoas que têm sucesso fizeram. Ponto interessante aqui. A gente diz que a natureza ela é neutra. Ou seja, a natureza não está nem aí sobre quem você é.
Não tá nem aí se você é alto, baixo, homem, mulher, preto, branco, graduado, não graduado, de cidade pequena, de cidade grande. A natureza, ela não se importa com nada disso. A única coisa que a natureza se importa é fazer o que as pessoas de sucesso fazem. Se você segue a receita exata, você consegue o prato. A natureza não se importa com quem está fazendo o prato, entende? E isso é maravilhoso na nossa sociedade. É basicamente como a justiça que é cega, a natureza ela não se importa. De fato, tem um monte de gente que não é inteligente nem talentoso como você e que possivelmente está fazendo muito melhor do que você. Não porque eles são melhores, apenas porque eles seguem métodos comprovados de sucesso. Não tem nada que vai deixar você melhor do que ver alguém que é menos inteligente que você, fazendo mais dinheiro que você, sabia? Já tiveram essa experiência? Então, o que fazemos é que usamos métodos comprovados de sucesso que a gente já descobriu quais são eles e a gente repete. Faz de novo, uma vez mais vezes, de novo. Ponto rápido aqui. Nada dá certo de primeira, ok? Por favor, entenda isso. Nada funciona assim da primeira vez. E você sabe qual é a média de vezes que a pessoa tenta uma meta antes de ela desistir? Você consegue adivinhar? Bom, a média é menos de uma vez. Porque a maioria das pessoas desiste antes de tentar pelo menos uma vez. Elas dizem, uau, essa meta é massa, show demais, uhul, eu vou amar ter independência financeira. E depois, ela desiste, nem ao menos tenta. Diz, é que eu não ia conseguir por causa disso, por causa daquilo. E assim por diante. E daí ela se muda para um lugar maravilhoso chamado Ilha do Um Dia. Já ouviram falar da Ilha do Um Dia? Um dia eu vou começar a economizar, um dia eu vou sair do vermelho, um dia eu vou perder peso, um dia eu vou ganhar dinheiro com a minha loja, um dia eu vou ter lucro com a minha loja, eu vou vender muito, um dia eu vou levar a sério o meu negócio. E a maioria das pessoas vive na Ilha do Um Dia. O seu trabalho e o meu trabalho aqui é tirar você dessa ilha, certo? E daí a gente começa a ter controle das nossas vidas. Bom, eu ouvi essa história de um grande empresário que solicitou uma palestra para os seus 800 revendedores de como torná-los milionários. E o palestrante era jovem e topou porque ele queria fazer muitas palestras, né, para o seu currículo. E ele disse que era jovem naquela época, topava qualquer coisa, ele queria se tornar um milionário, mas já estava lá na casa dos 30, né? Ele fala que perto dos 40 ainda não estava, né? Ainda estava tentando ser um milionário. Mas quando ele foi chamado para falar sobre o assunto, ele ficou chocado em perceber que não conhecia nenhum milionário. Ele sabia que o cara que contratou ele tinha mais de $1 milhão, mas isso era muito pouco para ele conseguir falar, né, sobre o assunto numa palestra. E a partir daquele dia, então, ele começou a estudar o assunto. E essa aula de hoje é fruto desse estudo minucioso que ele fez desde então, há praticamente 20 anos, e descobriu que as pessoas que têm muito sucesso, os milionários, têm sido estudados profundamente e já se sabe tudo sobre essas pessoas. Tem uma fonte de uma incrível e fascinante obra de aproximadamente 50 anos de estudo. Nessa pesquisa se observou de onde vêm essas pessoas, o que elas fizeram, como elas pensaram, onde começaram e as decisões que elas tomaram e o tipo de pessoas aí que elas eram. E uma das coisas mais importantes deste estudo é o seguinte: se transformar numa pessoa milionária com o seu próprio esforço não é o mais importante. Olha só, o que é realmente importante é a pessoa que você precisa se transformar para se tornar uma pessoa milionária. Sacou? Você precisa se tornar um ser humano totalmente diferente. O mentor me disse uma vez o seguinte: para você atingir algo que você nunca atingiu antes, você precisa se transformar em alguém que você nunca foi antes. E é muito importante o insight.
sobre as qualidades que você precisa desenvolver, as qualidades dentro de você e as qualidades de um milionário que se faz assim por conta própria. São qualidades incríveis que fazem você ficar uma pessoa imensamente melhor. Não apenas melhor em termos de apresentação pessoal, determinação, disciplina, foco, um bom tomador de decisão e assim por diante. Elas fazem você se tornar uma pessoa muito melhor de verdade. Então, o que vale a pena em se tornar milionário não é porque você vai comer em restaurante chique, sair para jantar fora toda hora, quantas refeições você pode fazer a mais, a quantidade de roupas a mais que vai ter no seu guarda-roupa. Porque o mais importante é o tipo de pessoa que você se torna e o tipo de pessoa que você se associa e o tipo de vida que você passa a ter. Então, as coisas que eu vou falar agora, e eu sei que você deve ser uma pessoa esperta, inteligente aí no seu negócio, mas essa pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos descobriu o seguinte, que existe de fato uma série de qualidades que as pessoas que se tornam milionárias com o seu próprio esforço têm. Se você tiver essas qualidades, seu sucesso aparentemente está garantido. E se você não tiver essas qualidades, elas podem ser aprendidas. Ponto número 1. Todo negócio e habilidades de vendas são aprendidas. Todas as habilidades de comunicação são aprendidas. Se você consegue dirigir um carro, você consegue aprender qualquer habilidade. Tá? Se você dirige um carro, você consegue aprender essa habilidade, tá? Ponto número 2, olha só. Você provavelmente está a uma habilidade de conseguir dobrar o seu faturamento agora mesmo. Você provavelmente está a apenas uma habilidade de se colocar no caminho de se tornar um milionário. E se você não sabe que habilidade é essa até o final desse vídeo, uma hora isso aí vai pular de dentro de você. E o que quer que seja, você terá que encontrar e trabalhar nisso, porque é aprendido, né? É uma habilidade que qualquer um pode aprender. As pessoas dizem, eu não sei o que quer dizer isso, eu nunca lidei bem com essas coisas de dinheiro, de administração, enfim, com marketing da loja, enfim. Gente, supera isso. O fato é que você pode ganhar o que você precisa ganhar para atingir qualquer coisa que você quiser atingir. Agora, vamos ver os segredos do sucesso dos milionários que fazem fortunas aí com as próprias mãos. Primeiro, dê a você mesmo uma nota de 1 a 10 nas próximas habilidades. E se você é fraco aí em alguma dessas aí que eu vou falar, isso pode ser suficiente, tá? Para travar você. Se você é forte em todas essas, não há limites do que você poderá atingir. O primeiro é o seguinte: 1. Sonhar grandes sonhos. Praticar o pensamento de volta para o futuro. Projetar uma visão de você mesmo como feliz, saudável, rico, em forma. Pratique o que os tops praticam, que é chamado de idealização. Você projeta muitos anos à frente e precisa imaginar que sua vida é perfeita em todos os jeitos. Imagine que você não tem limitações, que você tem todo o tempo e todo o dinheiro e todos os amigos e todos os contatos, toda a educação, informação, conhecimento e experiência que você poderia ser ou ter ou fazer qualquer coisa que você quisesse na sua vida. Se você pudesse, o que seria? Se a sua vida fosse perfeita em 5 anos, como ela seria? Quanto você estaria ganhando? O que estaria valendo a pena fazer? Que tipo de vida familiar você teria? Que tipo de saúde ou quanto você estaria em forma? Que tipo de carro você estaria dirigindo? Que tipo de vida você teria se você tivesse uma varinha de condão assim de transformar a sua vida perfeita em todas as formas? Bom, o que foi descoberto é que isso é um ponto de partida dos milionários e o ponto de partida de grande sucesso na vida quando você tem o sonho ou a visão de um futuro maravilhoso. Aqui um exercício. Pegue um papel e faça o que é chamado de lista de sonhos. Imagine que é um tipo de lista de presente de Natal, que permite que você sonhe à vontade e apenas escreva tudo que você
possivelmente gostaria. Tem um cara que fez esse exercício e ele pegou um jornal e tudo que ele via no jornal que ele gostava, ele anotava. No final lá já tinha umas 330 metas lá e no final do mês já tinha 500 coisas lá que ele queria. E o que é interessante é que a vida dele explodiu. Ele ativou a lei da atração e começou a atrair para a sua vida pessoas, circunstâncias, ideias, recursos, insights que começaram a mover ele para o atingimento dessas metas. Ele começou a atrair as metas na direção dele. Número 2 é fazer o que você ama. Sempre que você acha pessoas que têm sucesso na vida, são pessoas que fazem o que elas amam fazer. Elas amam o seu trabalho. A maior ideia do sucesso na vida é achar algo que você ama fazer e achar um jeito de fazer isso a sua principal fonte de renda. Viver disso. Quando você acha o que você ama fazer, é algo que dá a você energia, que motiva você. É provavelmente algo que você queria fazer assim que nasceu. E quando você pergunta lá para os milionários que tipo de trabalho que eles fazem, eles normalmente dizem assim, ó, eu nunca trabalhei um dia sequer na minha vida, eu apenas faço o que eu amo, o que eu gosto de fazer. Então o que você tem que fazer é voltar no tempo, quando você era jovem, entre os 7 e 14 anos e descobrir o que você gostava de fazer. Normalmente você vai achar alguma coisa que tem a ver aí com o que você deveria fazer quando na vida adulta. Número 3, se compromete com a excelência. Isso é muito, muito importante. Todas as pessoas com grande sucesso são excelentes no que elas fazem. Tem até uma velha pergunta que fizeram uma vez para um famoso ladrão, né? Se é que dá para chamar de ladrão famoso. Mas perguntaram para ele por que ele assalta bancos. E ele respondeu, porque lá que está o dinheiro. Bom, está entre os 10 tops mais tops do varejo de moda, está onde está o dinheiro. O que você precisa fazer é pagar qualquer preço, fazer qualquer sacrifício para estar entre os tops 10% do mercado de varejo brasileiro. Aqui está a boa notícia. Se você está fazendo o que você ama, você vai querer estar entre os tops 10% do varejo de moda hoje. Se você não quiser ser excelente no que você está fazendo, significa que você está no ramo errado. Apenas significa que você, de repente, está perdendo tempo, né? Pisando em falso. Tem aí um monte de gente que trabalha no ramo, faz seu trabalho, mas vai para casa de noite e não quer nem pensar no seu trabalho, assim por diante. Esse tipo de atitude significa que você não tem futuro, né? Esse tipo de pessoas, né? Tem um presente muito instável, né? O chão dessas pessoas não tem base sólida, né? Como um iceberg que de repente pode quebrar nos pés dela a qualquer momento, né? Então não tem futuro porque você não faz o que você ama, você não coloca ali o seu coração naquilo ali, né? Apenas fica trocando aí tempo por dinheiro. Mas todo mundo é desenvolvido para fazer alguma coisa que gosta e que você faça bem. O fato é que se você gosta, você possivelmente tem a habilidade de se tornar excelente nisso. Então, faça essa decisão para ir para o topo dos 10% dos melhores. Eu vou te contar uma coisa muito séria. Sabia que quem está no topo dos 10% hoje, uma vez começou lá na base, na estaca zero dos 10%? Todo mundo que está indo bem teve um início fraco e desprezível. Todo mundo que está no topo do seu mercado hoje não estava nem no seu mercado antes e você nem sabia que eles existiam. Isso quer dizer que se você está disposto a pagar o preço e trabalhar duro e fazer sacrifícios, você conseguirá sim atingir o topo dos 10% do mercado. Quanto tempo demora? Parece que eu escutei isso aí, né? Não leva uma semana não e não leva nem um mês. A maioria das pessoas são muito impacientes mesmo. Para atingir a maestria e se tornar o top do seu mercado leva de 5 a 7 anos. Você vai dizer, o quê? De 5 a 7 anos? Eu vou estar aqui de 5 a 7 anos mais velho, né? Antes de eu começar a aproveitar todo esse dinheiro, todas essas recompensas todas. E eu te pergunto, quantos anos você vai ter daqui a 5 ou 7 anos? De qualquer maneira. Aqui tem um ponto importante. Vocês estão prontos? O tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar, 5, 7 anos vão passar. A única pergunta aqui é o seguinte, você quer estar no topo do seu mercado ou vai querer continuar no mundo dos 90% dos resultados medíocres? E o que é maravilhoso é que ninguém é melhor que você
e ninguém é mais inteligente do que você. Se tem alguém que alcançou o topo do varejo, você também pode alcançar. Apenas vá até lá e descubra como eles chegaram lá, porque eles começaram do zero. Bom, pode até demorar mais para algumas pessoas e menos para outras pessoas, mas para todo mundo que dá um passo depois do outro e continua indo, chega lá. E isso é onde toda a recompensa está. Não apenas isso, né? É onde toda a alegria da vida está. Onde você é realmente bom naquilo ali que você faz. Você se sente maravilhoso sobre você mesmo, você é respeitado e reconhecido por todo mundo, né, que está ao seu redor. Você pode abrir qualquer porta quando você é bom no que você faz. Esse é fato. Porque você acorda de manhã e sabe que você é bom, e isso é mais importante que os prêmios e recompensas que vêm junto. A próxima chave é desenvolver seus talentos únicos e habilidades. Toda e qualquer pessoa teve um design desde a infância com talentos especiais e habilidades que, se você desenvolvê-los para o nível máximo, você será capaz de atingir qualquer coisa na vida. Todo mundo é estruturado geneticamente para ser capaz de fazer algo de forma soberba, fazer algo que gosta, que curta, fazer bem, ter muita satisfação daquilo ali. Peter Drucker sempre fazia essa pergunta, olha só, no que você é bom? No que você é bom hoje? No que você deveria ser bom? No que você poderia ser ainda melhor? No que você será bom? E assim por diante. Então, volte atrás na sua vida e pense o que foi o maior responsável pelo seu sucesso até hoje. O que foi o maior responsável no passado? O que você tem feito que tem levado você aos melhores resultados hoje? Como eu disse antes, sucesso deixa pistas. E se você olha para trás, você geralmente vai achar indicadores que vão guiar você para o seu futuro. Tem um cara que ganhou na loteria cerca de 300 milhões de dólares, que era um professor de física, né, de uma escola de ensino médio. E daí perguntaram para ele o que ele ia fazer com todo aquele dinheiro, e ele respondeu. Ele ia tirar uma semana de folga e depois ele ia voltar a dar aulas, porque ele não queria perder o emprego de professor de física, porque aquilo ali era o que ele amava fazer. Tá aí uma pessoa que tá no lugar certo para ela, certo? A diferença é que ele vai dar aula agora com, pode-se dizer, um carrão, né? Enfim, a próxima chave para se tornar um milionário é se enxergar como um trabalhador autônomo. O que foi descoberto é que 3% dos adultos que estão no topo hoje da sociedade veem a si próprios como trabalhadores autônomos e profissionais independentes. Eles veem a si próprios como responsáveis, como encarregados por suas próprias vidas e que ninguém vai resgatá-los. Então, o que se verificou é que todas as pessoas excepcionais são pessoas altamente responsáveis. Elas olham para si mesmas como empregados de si mesmo, né? Quantas pessoas se sentem assim? Você se sente um profissional que trabalha para si mesmo? Qual é a resposta verdadeira para essa pergunta? E a resposta correta é que cada um de nós é empregado de si mesmo. O maior erro que você pode cometer é fazer todo o trabalho para os outros e não para si mesmo, para si próprio. Mesmo que seja outra pessoa lá que assine seu cheque no final do mês, seu salário, durante lá toda uma vida, né? As pessoas mais valiosas numa empresa são as pessoas que tratam a empresa como se fosse delas. Elas enxergam que tudo o que acontece afeta ela pessoalmente e elas não se comportam como aquelas pessoas que dizem assim: ah, que saco, segunda-feira hoje tem que trabalhar, ai, chega sexta-feira, né? Eu não quero mais falar de trabalho, alguma coisa assim. Bom, enfim, alguém falou para elas que isso aí era um jeito de pensar, mas é assim que os perdedores pensam. Vencedores pensam sobre o seu negócio, a sua loja, a sua empresa, e quando eles não estão lá, mesmo quando eles não estão lá, eles ficam pensando como é que eles podem melhorar. Quando algo acontece na sua empresa, eles tomam como algo pessoal, porque eles veem a si mesmo como altamente responsáveis, né?
Como resultado, eles ganham mais, eles têm mais oportunidades de educação, eles têm mais lucro, eles são promovidos rapidamente. E essas são as pessoas que, como um chantilly num café cremoso, estão no topo do mercado. E a próxima chave é ter um senso claro de direção. Desenvolver um senso claro de direção significa que você precisa ficar intensamente orientado por metas. As pessoas de sucesso são orientadas por metas. Tem um ditado que diz, olha só, você não conseguirá atingir um alvo que você não consegue ver. Você precisa saber o que você quer em todas as áreas da sua vida. Tinha um grande empresário no Texas, no ramo de petróleo, que foi fundada pela H.L. Hunt, que se tornou mais rico e multimilionário e bilionário, que se fez por conta própria no mundo, né, que atingiu o auge de 200 empresas que tinham um rendimento aí de 3 milhões de dólares por dia. Um homem que era um fenômeno, sem dúvidas. E ele uma vez foi entrevistado antes de morrer, nos anos 70, e ele foi perguntado qual era o segredo do sucesso. Ele disse, o segredo do sucesso foi apenas um durante toda a minha vida. E eu vou dizer o que foi. Número 1, decida exatamente o que você quer. Escreva e faça um plano para atingi-lo. E o número 2, determine o preço que você vai ter que pagar para consegui-lo. E então decida pagar esse preço. Agora, veja a lei da causa e do efeito aqui, né? Da semeadura e da colheita, como um ponto adicional aqui. Eu aprendi que a vida atual da gente é resultado do preço que a gente decidiu pagar até agora. Tudo que você coloca para dentro da sua vida, você retira. Se você não gosta do que você está retirando de dentro da sua vida hoje, olhando para isso, você precisa colocar para dentro, então, algo diferente. A vida é sempre apenas uma longa jornada. Entretanto, se a vida diz que tem um preço que você precisa pagar, aqui tem duas qualidades. Olha só. Em primeiro lugar, você precisa pagar o preço total pelo seu sucesso, né? De estudo, de preparação, trabalho duro e tudo mais. E segundo, você tem que pagar o preço adiantado. Você não vai conseguir pagar depois. O mundo funciona assim. Primeiro, tem que colocar o que você precisa e depois é que você tem a recompensa. Então, você precisa perguntar a si mesmo qual o preço que você tem que pagar para atingir o sucesso que você deseja. E você deve escrever por escrito e fazer um plano e trabalhar nisso todo santo dia. Agora vamos para um rápido exercício, um tema de casa. Pegue um pedaço de papel como esse aqui e escreva 10 metas que você gostaria de atingir pelos próximos 12 meses. Escreva a palavra metas e a data de hoje aqui no topo da página, tá? Escreva as 10 metas que você gostaria de atingir e se faça a seguinte pergunta: se você pudesse cumprir apenas uma meta dessa lista aqui, mas que você pudesse cumprir nas próximas 24 horas, qual meta teria o maior impacto positivo na sua vida? É uma grande pergunta, porque você vai ter clareza, né? Você vai olhar e vai dizer, essa aqui, né? Então pode ser até uma meta financeira, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser, enfim. Você vai olhar, né? E vai fazer um círculo nessa meta. Faça um círculo. Depois dobre essa página e escreva a meta no topo aqui da página, tá? Escreva aqui, coloque uma data final para atingir essa meta. Tá? Faça uma lista depois de tudo que você precisa fazer para atingir essa meta. Assim, você começa a trabalhar nessa sua lista, né? E vai dar o pontapé inicial, né? Fazendo algo todo dia. Faça algo todo dia e vai mover você adiante em direção a essa meta principal. Posso garantir para você que nesse exercício de selecionar a sua meta mais importante, fazer um plano e trabalhar nisso todos os dias, é que você vai mudar a sua vida de um jeito que você nem imagina. As pessoas começam a ficar grandes quando elas começam a determinar os seus maiores objetivos definidos. A meta número 1, né? E trabalhar nela todos os dias. É o segredo de se tornar um milionário que se faz com o seu próprio esforço. É o segredo do sucesso na vida. Em uma semana, um mês ou um ano, a partir do dia de hoje, você vai olhar para trás e fica absolutamente chocado com a diferença que faz. Próximo é recusar a possibilidade de fracasso.
A possibilidade de fracasso é uma coisa incrivelmente maldita. O medo do fracasso é o grande obstáculo para o sucesso na vida adulta e não é simplesmente o fracasso por si só. Porque cada um de nós é um verdadeiro profissional, vamos dizer assim, na arte do fracasso, né? Se você pensar bem aí, cada um de nós já fracassou alguma vez ou até várias vezes na vida, não é verdade? Todos nós, né? Todo ser humano falha várias vezes, 9 em 10 vezes que a gente toma uma decisão, né? Não sai do jeito que a gente esperava, a gente falha, né? Seja nos relacionamentos, com as compras da loja, lá na loja, com as decisões, com a contratação de funcionários, nas ações de marketing que você faz, na carreira, né? Nos investimentos, em tudo. Não é o fracasso que segura você e impede você de avançar. O fracasso, ele deixa você mais esperto. A gente diz que o medo do fracasso, não o fracasso, é o que freia você. E o jeito que você supera isso é nunca considerar a possibilidade de fracassar. A regra é essa, nunca há fracasso, existem apenas feedbacks. É quando você tenta algo que não funciona, daí você tem um feedback. É reconhecer que grande parte das coisas que você tenta não vai funcionar nas primeiras poucas vezes. Então, é dizer, opa, tive um feedback. O que eu aprendi com isso? E você se levanta e se move adiante, recebe mais um feedback e vai adiante. Para se tornar um milionário, você vai falhar várias vezes, ano após ano, mas o seu cérebro tem um mecanismo cibernético que significa que toda vez que você tenta algo, você ganha um feedback, o que torna você mais inteligente. E quando você tentar outra coisa e ter feedback, isso torna você mais inteligente e eventualmente você vai atingir o ponto que você deseja, porque você vai se tornando inteligente o bastante e você para de cometer erros. Você começa a fazer mais e mais coisas certas e menos coisas erradas, entende? Mas você não vai conseguir assim chegar lá se não tiver a experiência dos fracassos. Lembre-se, antes de melhorar, vai piorar. Henry Ford disse uma vez que o fracasso é simplesmente uma oportunidade de começar algo de novo com mais inteligência. E deixa eu passar aqui uma grande regra que foi descoberta nas entrevistas com milionários. Pessoas que fizeram grandes fortunas procuram em cada fracasso algo bom. Elas dizem, tem que ter algo bom nessa meleca aqui que eu fiz, tem que ter um benefício. E pronto, elas sempre acham. Segundo milionários, eles sempre procuram uma lição mais valiosa em cada passo, em falso, em cada obstáculo ou fracasso temporário, eles sempre encontram a lição. Mas o que os fracassados pensam e fazem? Se lamentam e choram, e pensam no que perderam e culpam as outras pessoas pelos seus problemas. Pessoas de sucesso pensam, o que eu aprendi com isso que vai me deixar mais forte, mais inteligente da próxima vez? Aqueles que persistem sempre vão procurar essa lição mais valiosa que tiveram no maior problema que estão enfrentando hoje. Quando o foco é esse, você sempre vai encontrar a lição que precisa aprender. E uma grande revelação acontecerá. O seu grande problema atual se transformará na sua maior bênção. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixa um like aqui embaixo e compartilhe o vídeo com a empresária, empresário que tem uma loja de moda e que tem o desejo de se transformar numa milionária no mercado e fazer parte dos 10% que hoje estão no topo do varejo de moda brasileiro. Se quiser deixar o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, faça isso aqui embaixo nos comentários que eu vou ler aí cada um deles e dar o meu feedback. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.